Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, 28º domingo do tempo comum, dia 12 de outubro. No Brasil, nós celebramos a solenidade de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E também celebramos nesse dia de hoje o dia de São Carlos Acutis. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Naquele tempo, Jesus estava caminhando para Jerusalém. Enquanto ele passava pela Samaria e a Galileia, eis que vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles permaneceram longe e gritavam dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus olhou para eles e disse: Ide apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto eles caminhavam, eis que todos ficaram curados. E um deles, percebendo que estava curado, regressou até Jesus, louvando a Deus e agradecendo em voz alta. Ele se jogou aos pés de Jesus e agradeceu. Então Jesus disse: Não eram 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? Será que somente este estrangeiro, porque ele era samaritano, voltou para dar graças a Deus? E disse ao homem: Levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje no Brasil nós celebramos a nossa solenidade especial, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a primeira cristã. Maria, a primeira crente cristã que no Brasil nós conhecemos como Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nossa nação. Celebramos também o Dia das Crianças e o dia de Santo Carlos Acutis. E a palavra de Deus que iluminou a vida de Maria e que se fez carne no seio dela é a mesma palavra que me é oferecida nesse dia de hoje e também oferecida a você. É a mesma palavra que santificou a vida de Carlos Acutis, porque todos os santos mergulham nas Sagradas Escrituras e tiram dali um princípio, uma norma, uma diretiva para toda a sua vida. De modo que na primeira leitura de hoje, nós vamos encontrar um ministro, Naamã, chegando para Eliseu em busca da sua cura, porque ele estava leproso. Ele vai se banhar no Rio Jordão, como Eliseu havia mandado, e ele ficará curado da sua lepra e tentará pagar. Ele tentará oferecer então presentes, pagamentos a Eliseu, e ele disse: longe de mim aceitar esse dinheiro. Quer dizer, Eliseu tem plena consciência que a graça de Deus e o dom de Deus não pode ser vendido, porque não pertence a ele, mas pertence ao Senhor, que lhe deu aquele dom para poder ser administrado em favor do seu povo. Se Eliseu vai curar Naamã, o sírio leproso, então agora percorrendo os caminhos de Jesus, porque Jesus está caminhando para Jerusalém, e Jerusalém será fatal para Jesus, ele está no caminho. Ele tomou a firme decisão de caminhar até Jerusalém e está caminhando juntamente com seus discípulos. E é justamente neste caminho que Jesus vai se deparando com pessoas. Umas fazem promessa de segui-lo, outras ele mesmo convida para segui-lo, de tal modo que agora são 10 leprosos que vão ver Jesus, saber que ele está passando por aquele caminho e vão ao encontro dele. E como mandava a lei, eles tiveram que permanecer longe, porque eles não podiam se aproximar das pessoas. E é de longe que eles vão lançar o seu grito de socorro, o seu grito de desespero: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles reconhecem o senhorio de Jesus, eles reconhecem um dos fatores da identidade de Jesus: ele é mestre. Creio que ainda eles não evoluíram muito, mas já foram passos significativos. Por isso eles vão dizer: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus não vai mandar-los banhar-se no Rio Jordão. Jesus não vai mandar com que eles tomem banho de sal, ou façam isso, ou façam aquilo. A única coisa que Jesus vai dizer, vai exigir deles uma coisa muito séria:
chamada fé. E se tem uma varinha de condão, ou uma varinha mágica, que eu e você precisamos redescobrir e usar constantemente, essa varinha chama-se fé. Fé no Senhor, fé no poder de Jesus, fé na pessoa de Jesus. Ele é muito mais do que um mestre, é muito mais do que Eliseu. Por isso Jesus vai olhar para aqueles leprosos e vai dizer a única coisa: ide apresentar-se aos sacerdotes. Eles não reclamaram, eles não ficaram escandalizados, eles simplesmente obedeceram a palavra de Jesus, porque a fé é obediência. Eles obedecem a palavra de Jesus e eles então prosseguem o caminho. E é justamente caminhando, quando eles estão caminhando atrás de Jesus, é que eles vão encontrar e vão perceber que estão curados. A cura veio enquanto eles estão caminhando. Meus irmãos, minhas irmãs, se para Naamã foi banhar-se no Rio Jordão, para esses 10 leprosos a cura está quando caminha-se atrás de Jesus, permanece com Jesus, de modo que Jesus então estará fazendo realizar o seu ato salvífico, a sua salvação, enquanto eles creem e caminham até Jerusalém. Por isso, novamente, nos é colocado aqui o grande desafio da fé. A fé que tem o poder de tornar as situações mais leves, ou quem sabe mais compreensíveis. Eles obedecem e vão, e é caminhando, obedecendo a palavra de Jesus, que eles vão descobrir que estão curados. Um deles, ao perceber que está curado, regressa então para Jesus, cantando louvores a Deus, louvando e agradecendo a Deus. Ele se joga aos pés de Jesus e agradece. Os outros não. De modo que Jesus vai perguntar: mas não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Será que somente este estrangeiro? Porque ele não tem a fé judaica, ele não pertence à fé de Israel. Mas é justamente este que tem um coração agradecido. Ele não vai oferecer a Jesus riquezas, nem ouro, como Naamã tentou entregar para Eliseu. Mas ele vai justamente voltar até Jesus com um coração agradecido. E não existe maior tesouro do que um coração agraciado, do que um coração agradecido. Não existe maior tesouro. E Jesus vai perguntar: mas onde estão os outros? Onde estão aqueles outros que também foram curados? Será que somente este estrangeiro foi curado? E Jesus vai dizer: homem, levanta-te e vá, tua fé te salvou. Sempre a fé, sempre o desafio da fé. E esse desafio da fé, ou aventura da fé, será um grande desafio, uma aventura para mim e para você também, porque muitas e muitas vezes, em obediência à palavra de Jesus, nós teremos que prosseguir o nosso caminho. Aqui está o conteúdo da segunda leitura da carta a Timóteo, onde o apóstolo vai dizer: eu vos anunciei que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e é por causa desse evangelho que eu sofro, é por causa desse evangelho que eu estou agora preso, é por causa desse evangelho que eu amo, que eu suporto todas as coisas para que os eleitos alcancem Jesus. Quer dizer, o testemunho cristão, o bom testemunho de cada homem e de cada mulher é para fazer com que as pessoas alcancem a Jesus, cheguem até Jesus, sejam curados por Jesus, para que todos alcancem e encontrem a salvação. Porque se vivemos, vivemos para Ele, se morremos, morremos para Ele, se o renegamos, Ele também nos nega, mas se permanecemos fiel a Ele, Ele também permanece fiel a nós. Agora, Ele nunca vai renegar a mim e a você, porque se tem uma coisa que Jesus jamais poderá fazer, é deixar de nos amar. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse dia de Nossa Senhora Aparecida, que esse dia das crianças, que seja para mim e para você esse tempo de renovação espiritual, porque a renovação espiritual é um processo constante pelo qual eu necessito passar e você também, porque muitas e muitas vezes os corações vão ficando cristalizados, vamos perdendo o rumo, vamos perdendo o encanto, e quando isso acontece, já não conseguimos mais obedecer ao Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser, e viva Nossa Senhora Aparecida!